Capítulo de número 10, versículo 46 de Marcos diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Só até aqui. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa cada um do que se faz presente, traga a tua graça, a tua paz, e assim nos ajude a caminhar firme e abundante na tua presença, te servindo, te louvando e te adorando, porque o Senhor é bom. Venha e a todos dê vitória e fala aos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Deus abençoe também, irmão Valdemir, está conosco, irmã Liege, irmã Maria, os demais são de casa. É uma alegria tê-los aqui. Eu acredito que todos conhecem a história de Jericó. Da Jericó antiga, do tempo de Josué, e da Jericó do tempo de Jesus. Jericó, na verdade, é o nome de uma cidade, que quer dizer cidade das palmeiras. Ela tinha, se eu não me engano, 70 palmeiras, e por esta razão recebe este nome. Jericó também é a primeira cidade da terra de Canaã, a qual Josué vai enfrentar quando vai entrar na terra prometida. É a primeira cidade, Jericó. E por ela ser a primeira cidade, ela é bem fortificada. Ela tem muro e antimuro. Na verdade, a gente tem muro, mas a palavra certa é muralha. Ela tem muralha e antimuralha, que alguém acha que chegava a 9, 12, até 14 metros de altura e tinha cerca de 4 a 5 metros de largura. Por ser a primeira cidade, ela tinha que ser fortificada, fortalecida, pois era a primeira que dava de cara com o inimigo. E mesmo sendo tão forte, tão preparada, tão cheia de potência e de preparamento bélico, mesmo assim o povo de Deus a conquistou. Olha que muitas outras nações, outros povos já tinham tentado conquistar a cidade de Jericó, mas não tinha conseguido. Mas aquilo que muitos não conseguiram, com certeza você vai conseguir, porque Deus é com você, porque Deus está na frente e Deus vai lhe dar vitória. Após a conquista da cidade, Deus lança uma maldição sobre a cidade. Primeiro, Deus disse que não é para eles pegarem nada da cidade, pois tudo daquela cidade seria anátema, ou em linguagem mais comum, maldito ou amaldiçoado. Louvado seja Deus. E a maldição que Josué lança sobre a cidade era que o homem que reedificasse a cidade, lançando ele os fundamentos, morria o filho mais velho, colocando ele à porta, morria o filho mais novo. E assim ficou a cidade com esse anátema, com essa maldição. Mas a Bíblia diz que quando Israel venceu os moradores ou venceu a cidade, e Deus dissera que não era para eles tomarem nada da cidade, um homem dos filhos de Israel chamado Acã, ele viu uma capa babilônica e ele viu uma cunha de ouro. E aquilo tomou conta do seu coração e ele decidiu tomar para si. E ele pegou aquela capa, pegou aquele ouro, embrulhou, levou para sua tenda, cavou um buraco e escondeu. Louvado seja Deus. Quando ele sai da cidade de Jericó, eles agora vão enfrentar uma cidade chamada Ai. Ai é o nome da cidade. Louvado seja Deus. Josué manda os espias observam a cidade e percebem que a cidade é pequena. Então alguém vai até Josué e diz: não precisa mandar o exército todo, vai cansar o exército todo para lutar contra uma cidade pequena. Manda apenas uns 3.000 soldados e serão suficientes para conquistar a cidade. E a Bíblia diz que ele enviou os 3.000 soldados e, por incrível que pareça, eles foram derrotados, fugiram, correram de uma cidade pequena, infinitamente menor do que Jericó, infinitamente despreparada mais do que Jericó, infinitamente menor. Eles fugiram e ainda morreram dos soldados de Israel, diz a Bíblia, 36 soldados. Quando eles voltam derrotados, humilhados, e traz a notícia de derrota para Josué, a Bíblia diz que Josué vai conversar com Deus. Josué vai procurar
saber de Deus o que houve, o que aconteceu. Aí a Bíblia diz que Deus chegou para Josué e disse: o problema é que tem anátema no meio do povo, tem maldição no meio do povo. Não foi a quantidade de soldado pouca, pequena, de apenas 3.000, que não teve capacidade de vencer. Não, você poderia até mandar um contingente de 30.000, de 300.000, ou até mais do que isso, mesmo assim não iria vencer, porque o problema não está na quantidade, mas está no anátema que está no meio do povo, está no pecado que está no meio do povo, está na impureza que está no meio do povo. Aí de repente a Bíblia diz que fora trazida todas as tribos para lançar sorte e saber onde estava o problema. A sorte caiu sobre a tribo de Acã, e depois lançada mais uma vez, caiu sobre a casa de Acã. Trouxeram Acã para ele confessar o pecado, e ele diz: é verdade, eu vi uma capa babilônica e vi uma pepita de ouro e decidi tomar para mim, e isso, aleluia, escondi na minha tenda. E foram lá, buscaram investigar e descobriram que era verdade, e por causa disso ele foi apedrejado com toda a sua família. Mas veja bem, o que eu quero trazer à mente dos irmãos, se os irmãos prestarem atenção e seguir o meu raciocínio, vocês vão entender a palavra, e assim vão ficar com conhecimento, com entendimento da palavra. Veja, o problema foi que Acã viu, ele viu o quê? Uma capa, e viu uma pepita de ouro, uma cunha de ouro, louvado seja Deus. E esse problema, por incrível que pareça, são os mesmos problemas que estavam na cidade de Jericó no tempo de Jesus. No tempo de Josué, os problemas, aleluia, de Jericó, que fez com que eles perdessem a batalha, que trouxe maldição sobre eles, foi porque, aleluia, o Acã viu uma capa, viu uma cunha de ouro e tomou para si. Pois bem, preste atenção, siga o meu raciocínio. Jesus vai chegando em Jericó, e quando ele vai chegando em Jericó, tem um homem que é cego, o Bartimeu, louvado seja Deus. Alguém disse aqui outro dia que ele provavelmente não nascera cego, mas por ser ele filho de um general, o pai dele tem os olhos vazados, e ele, por ser filho do general, também tem os olhos vazados para que ele não cresça, e assim crie uma revolta e queira se vingar de quem fez isso. Então eles faziam isso, os romanos, para ter uma certeza de que estava garantida a sua vitória. Então lá está o Bartimeu, e escuta ele passar a multidão, e quando a multidão passa, ele pergunta o que está acontecendo, e alguém lhe confidencia, alguém lhe revela que é Jesus Cristo de Nazaré que vai passando. Então quando eles sabem, ele escuta e ele entende que é Jesus, o filho de Davi, que vai passando, ele não perde a oportunidade, ele não perde a chance, e começa a clamar, começa a gritar, começa a bradar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Jesus, filho de Davi, me socorre. Jesus, filho de Davi, vem ao meu encontro. Jesus, filho de Davi, faz algo pela minha vida. Mas Jesus vai passando, aleluia, e ele continua gritando, clamando e orando, até que alguém se aproxima, aleluia, de Bartimeu e diz: é melhor você se calar, é melhor você parar de clamar, porque primeiro, você está nos incomodando, e segundo, ele não vai te ouvir, ele não vai te atender. Se fosse eu, fosse um irmão ou a irmã, nós iríamos parar e ia ficarmos constrangidos, envergonhados, ia reconhecer que de fato Jesus não ia parar para atender um mendigo, Jesus não ia parar para atender um cego, Jesus não ia parar para atender um sem nome, Jesus não ia parar para atender um desgraçado, Jesus não ia parar para atender um derrotado, Jesus não ia parar para atender um fracassado, porque Herodes queria falar com ele, ele não deu bola. Pilatos queria falar com ele, ele não deu bola. Os grandes o procuravam. Lembra que José de Arimateia, ou melhor, Nicodemos, foi falar com ele de noite? Nicodemos era um príncipe, meu irmão. Nicodemos era um grande, era um doutor, queria ouvir Jesus. Imagina se Jesus ia dar, aleluia, bola, ia dar cartaz para um cego, para um mendigo, para alguém sem futuro. Isso era o que os homens, as pessoas daquela época pensavam, e talvez a gente também pense. A gente olha para alguém, vê a pessoa, aleluia, incapaz, despreparada, e imagina que Jesus não vai dar atenção, aleluia,
aleluia, mas ele não parou de clamar, aleluia. Quanto mais pediam para ele parar, mais era que ele clamava. Quanto mais colocavam barreira, mais é que ele avançava. Quanto mais, aleluia, traziam palavra negativa, mais aí que ele insistia. Aqui está o segredo da vitória, meu irmão, porque com certeza já veio lutas, já veio prova, você já ouviu palavras contrárias e negativas, dizendo que é para você parar, que é para você desistir, porque já faz muito tempo que você ora, já faz muito tempo que você é crente, já faz muito tempo que você é dizimista, já faz muito tempo que você vem para a casa de Deus, já faz muito tempo que você louva, já faz muito tempo que você canta, já faz muito tempo que você prega, já faz muito tempo que você faz a obra e nada aconteceu. Aí de repente você começa a ser, aleluia, envenenado por essas palavras e decide parar e desistir. Não, tome nesta noite, aleluia, exemplo de Bartimeu. Quando alguém mandar você parar, aí é que você vai continuar. Quando alguém diz parar de orar, aí é que você vai orar. Quando alguém diz deixa de ir para a igreja, é que você vai vir para a igreja. Quando alguém diz deixa de ser crente, aí é que você vai ser crente e vai buscar a presença de Deus. Aleluia. E de repente, amados irmãos, por incrível que pareça, Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus deu o recado para alguém, disse, trazei-o até aqui. E trouxeram ele. Só que a Bíblia diz que quando ele vai se levantar para ir até Jesus, ele joga a capa, louvado seja Deus. Ele se desfaz da capa. Veja, o Acã lá na Jericó antiga, ele se apaixonou pela capa, ele catou para si a capa, ele abraçou a capa. Já o Bartimeu disse, não, eu não quero saber da capa, eu vou lançar aí a capa fora. Veja, essa capa de Bartimeu, você já ouviu alguém pregar aqui, e está dentro da cultura, da tradição, que era uma autorização que o imperador dava, ou o governador, o Pôncio, para quem fosse, aleluia, deficiente, para poder pedir esmola. Aquela capa era o documento, era a licença, era o alvará, que dava a Bartimeu o direito dele pedir esmola. Mas agora Jesus mandou chamá-lo, agora ele vai para a presença de Jesus, agora ele não precisa mais do alvará do Pilatos, agora ele não precisa mais da autorização para mendigar, para pedir esmola, porque ele vai para a presença de um que não dá esmola, vai para a presença de um que faz milagre. Ele não vai para a presença de um que dá migalha, ele vai para a presença de um que faz milagre. Ele não vai para a presença de um que dá autorização para ganhar uma migalha, uma coisa pequena. Ele vai para a presença de um que faz milagre e dá vitória, louvado seja Deus. Ele joga a capa, você conhece a história. Jesus o sara, Jesus o cura, e ele passa a enxergar e segue a Jesus pelo caminho. Jesus adentra por Jericó e vai passar pela cidade, louvado seja Deus. No meio da cidade tem um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é cobrador de imposto, na verdade ele é o chefe, ele é o principal, ele é o maioral, ele é o supervisor, é o que dá ordem aos cobradores, louvado seja Deus. É mais ou menos assim. A Bíblia diz que ele era rico e com certeza aqui estava, ele mesmo confessa que ele defraudava, ele roubava, ele enganava. Por quê? Deixa eu lhe dar o exemplo. O imperador mandava cobrar R$5 de imposto, louvado seja Deus. Aí o chefe mandava o cobrador cobrar 10, porque ele dava 5 para o imperador e ficava com 5. Aquele que ia cobrar, cobrava 15, porque ele ficava com 5, dava 10 para o chefe ficava com 5 e dava 5 para o império. O povo estava sofrendo com a cobrança de imposto, o povo estava vivendo na miséria, na desgraça, porque o imposto estava lá em cima, e o Zaqueu era o cobrador de imposto, era quem dava ordem e estipulava os preços, os valores a ser cobrado. As pessoas eram por aqui com Zaqueu, a vontade era de pegar Zaqueu, dar uma coça, uma pisa, uma surra, mas o Zaqueu era esperto, o Zaqueu saía, tinha segurança. Mas de repente ele ouviu falar que Jesus ia passar na cidade, Jesus ia entrar em Jericó, ia passar por Jericó. Ele disse, eu não posso perder essa oportunidade. Deixa eu contar um segredo para você. Por Jericó ser uma cidade amaldiçoada, seja a cidade antiga ou a cidade nova, seja que foi construída no alicerce ou ao lado do alicerce, louvado, era uma cidade que tinha um estigma de maldição, e Jesus só passou na cidade de Jericó uma vez. Jesus só foi lá uma vez pelo menos. É
o que está no relato sagrado. Jericó só teve uma oportunidade, e os inteligentes dizem que é melhor, aleluia, estar preparado para uma oportunidade do que ter várias oportunidades e não estar preparado. Quando eu falo isso, eu trago o contexto da salvação. O contexto da salvação é uma oportunidade única. Depois que o homem sair dessa existência, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, ou ele vai para Deus, ou ele vai para o diabo, ou ele vai para a eternidade, ou vai para a condenação eterna. É só uma oportunidade. Eu tenho para mim, que estou diante de uma igreja que entendeu o mistério e não quer perder a oportunidade. Com certeza Satanás já soprou no teu ouvido: vai lá dar uma passeadinha no mundo, vai lá, pratica um pecado lá no mundo, vai lá, se envolve com o mundo, depois tu volta para a igreja, depois tu pede perdão. Deus é bom, Deus é amor, Deus ele perdoa. E se não der tempo você voltar? E se não der tempo você se converter? E se por acaso você morrer lá no mundo? E se por acaso Satanás te ceifar? Ei, a oportunidade da salvação é única. Quem perder não tem outra. Quem perder não tem segunda chance. Quem perder não tem nova oportunidade. Por isso nessa noite agarre a bufela, porque Deus está sendo bom e está dando a oportunidade de você salvar a sua alma. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que o Zaqueu, ele ficou na expectativa de ver Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu em uma figueira brava, um sicômoro, figueira brava, porque tinha figueira e tinha figueira brava. A figueira brava, ela produzia espinhos, e alguém diz que os espinhos dela chegavam a 5 centímetros de tamanho. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que Zaqueu tentou ver Jesus, mas não conseguiu, porque Zaqueu era de pequena estatura, e Jesus, quando andava pela cidade, a multidão o acompanhava, era 5, 10, 15, 20 e até 30 mil pessoas, às vezes acompanhava Jesus. Lembra da vez que ele multiplicou os pães e os peixes? Foram 5 pães e 2 peixinhos para 5 mil homens, fora mulheres e criança. Ora, onde tem, aleluia, multidão, louvado seja, de homens e mulheres e criança, os homens com certeza sempre serão a minoria. A maioria serão mulheres e criança, louvado seja Deus. Então, se você contabilizar em contabilidade igual, 5 mil homens, 5 mil mulheres e 5 mil meninos, já daria 15 mil pessoas. Pois bem, Jesus era cercado pela multidão, e como Zaqueu era de pequena estatura, ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia, pois a sua altura não lhe ajudava. Mas ele traçou o trajeto de Jesus, ele observou o trajeto e percebeu que Jesus ia passar diante da figueira. Aí ele teve uma ideia, ele disse: eu vou subir na figueira, porque quando eu subir na figueira, eu vou ver Jesus. Quando ele passar, eu vou lhe contemplar. E ele ficou lá entre as figueiras. Zaqueu é um homem rico, irmãos. Zaqueu é um homem de posse. Eu não sei a idade de Zaqueu. Talvez ele tivesse uns 30, uns 40, talvez uns 50 anos, feito eu. Aleluia. Ele já era uma pessoa madura, pois ele era chefe de cobrador de imposto. Tinha que ser uma pessoa de responsabilidade, de maturidade de idade. Então ele vai, ele é rico. Ele está vestido em uma túnica de linho fino. Ele é rico, ele está calçado, aleluia, um sapato de grife. Ele é rico, ele é de pequena estatura, ele é um senhor já de uma idade madura. Aí de repente ele vai subir na figueira, mas ele não quer que ninguém lhe veja subindo na figueira, ele não quer que ninguém lhe veja em cima da figueira, ele não quer que ninguém perceba que ele subiu na figueira e que ele está em cima da figueira. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo vai passando com a multidão, louvado seja Deus, e ele está lá entre as folhas, entre os galhos, entre as flores, escondido, camuflado, feito camaleão para ninguém lhe perceber. Aí lá vem Jesus, aleluia. Aí a Bíblia de Jesus Cristo para bem debaixo da figueira. Aí Zaqueu lá em cima pensa consigo mesmo e os seus botões. Ele parou aqui para aproveitar um pouquinho da sombra, ele parou aqui para descansar um pouco, ele parou aqui para aliviar os pés, ele parou aqui para tomar um ar, para respirar e descansar, para fazer a sua segunda pregação, para começar a pregar. Com certeza, e aqui eu vou observá-lo de camarote, eu vou vê-lo daqui. Olha que visão linda, que visão maravilhosa, eu vejo tudo daqui, que coisa boa. Não, Zaqueu, mas Jesus não parou aí, não foi para aliviar os pés, Jesus não parou aí, não foi para aproveitar a sombra, Jesus não parou aí, não foi para descansar. Ele parou aí, Zaqueu, porque ele sabe que tu estás aí escondido, e antes de te subir na figueira ele já estava te vendo, Zaqueu.
E quando Jesus parou, aleluia, olhou para cima e quem sabe alguém censurou e disse: será se ele está querendo ver se tem algum figo aí? Será se ele está querendo ver se tem algum fruto nessa figueira? Será se ele não sabe que essa figueira é uma figueira brava? E figueira brava não dá fruto, e o fruto que ela dá é venenoso, aleluia. O que é que ele está olhando? Jesus está olhando atrás de um fruto, mas não é um figo, é um fruto chamado Zaqueu, aleluia, que está tentando vê-lo. E Jesus quer entrar na sua casa e quer fazer um milagre, louvado seja Deus. Aí Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu fico pensando aqui com os meus botões e imaginando o Zaqueu lá em cima pensando: peraí, como é que ele sabe que eu estou aqui em cima? E como é que ele sabe o meu nome? Será se alguém já foi lá fofocar para ele? Será se alguém já foi lá dedurá-lo? Será se alguém já foi entregá-lo, me entregar para ele? Não, Zaqueu, não precisa ninguém dedurar ninguém, não precisa ninguém fofocar ninguém, não precisa ninguém apontar ninguém, porque Jesus já sabe todas as coisas, Jesus já conhece todas as coisas, Jesus é Senhor, aleluia, nos céus e na terra. Antes mesmo de você pensar, Zaqueu, ele já está sabendo de todas as coisas. Você pode se esconder de todo mundo, menos do Senhor, que tem uns olhos como chama de fogo, louvado seja Deus. Aí Zaqueu desceu e recebeu Jesus na sua casa. Veja, lá na cidade antiga de Jericó, o Acã olhou para, aleluia, a capa. Já o Bartimeu jogou a capa, louvado seja Deus. E de repente o Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus. Veja que o que Zaqueu queria era o mesmo que Bartimeu queria ver, louvado seja Deus. Os dois queriam ver, aleluia. O Acã via, aleluia, não tinha problema de vista, e ele viu a capa. E o problema de Acã foi porque ele viu a capa, aleluia. O Bartimeu queria ver Jesus, o Zaqueu, aleluia, queria ver Jesus, mas o Acã olhou para a capa. Deixa eu olhar para a capa e olhe para Jesus, a não ser que a capa seja a capa de Elias, seja a capa de José, seja a capa da unção, seja a capa da autoridade, seja a capa do poder, seja a capa da santidade, seja a capa da fidelidade, seja a capa da obediência, porque tem muita gente, aleluia, jogando a capa da obediência, a capa da fidelidade, a capa da unção, a capa do temor, a capa do amor, a capa da sinceridade, para pegar a capa, aleluia, de Jericó, que é a capa do anátema, a capa do pecado, a capa da camuflação, a capa da desobediência. Mas nessa noite há poder no sangue de Jesus, e você vai largar a capa da Babilônia, vai jogar a capa da Roma, e vai receber a capa da autoridade, da unção e do poder de Jesus Cristo de Nazaré, que se faz presente na casa, e aqui ele está para me dar e para te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Aí Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu prepara o banquete, e no meio do banquete, Zaqueu olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. A metade, 50%, eu vou dar para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente, 4 vezes mais. Se eu peguei 100, eu vou devolver 400. Se eu peguei 1.000, eu vou devolver 4.000. Se eu peguei 10.000, eu vou devolver 40.000. Meu irmão, pode ter certeza, Zaqueu ficou pobre. Zaqueu ficou pobre, porque ele deu metade aos pobres. E da outra metade ele disse: se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Ficou pobre, meu irmão. Pobre de dinheiro, pobre de prata, pobre de ouro. Mas Jesus Cristo olhou para ele e disse: hoje veio salvação a esta casa. Sabe o que quer dizer salvação? Deixa eu fazer aqui uma ilustração bem rápida para você entender. Conta-se que um dia alguém comprou uma viagem de navio, e a viagem era longa, era mais de mês de viagem, porque navio é diferente de carro e diferente de avião. Na zona do mar é uma viagem lenta, aleluia.
quase um mês ou mais de um mês, quase 40 dias. E ele só estava com o dinheiro da passagem, pegou o restinho do dinheiro que sobrou, comprou uns pães, comprou umas mortadela, um salame e foi para a viagem. Comprou uns quisuco e foi para a viagem. Só que com poucos dias o pão embolorou, ficou duro, ficou seco. Aleluia, o salame começou a criar mofo e ele começou a passar fome, a passar necessidade. Aleluia. Aí de repente ia ter uma festa, aleluia, no navio e todo mundo estava convidado. Aí de repente os vizinhos do quarto que ele estava, aleluia, bateram na porta dele porque ficaram preocupados. Eram dias que ele não saía do quarto, só comendo pão com salame e tomando quisuque, meu Deus do céu, com água quente. Aleluia. Aí bateram na porta dele e disse: e aí, como é que o senhor está, rapaz? Como é o seu nome? Conheceram e tal. Olha, hoje vai ter uma festa no navio e o senhor não vai com a gente não. Ele disse: não, ficou meio constrangido porque ele estava sem dinheiro, ficou meio acanhado, já estava, e a barriga roncando. Disse: não posso ir não dá, não quero, eu gosto de ficar no meu cantinho. Não, rapaz, bora, você está não sei quanto tempo aqui, não sai, não conversa com ninguém, numa viagem dessa longa de tanto tempo, nessa situação aqui no mar, nessa marola, essa coisa. Não, rapaz, bora. Aí ele, de muito insistir, ele conversou e confessou a situação. Rapaz, eu vou dizer para vocês, não contem para ninguém não, mas eu estou nessa viagem, uma viagem de emergência, eu tenho que socorrer uma família, um familiar, e o dinheiro só deu para comprar a passagem, ainda sobrou um troquinho, eu comprei uns pão, umas mortadela, mas estou aqui numa situação que só Deus sabe. Aí o rapaz: cadê a sua passagem? Aleluia. Aí está aqui, traga aqui para ele mostrar o negócio. Aí o rapaz pegou a passagem dele, virou assim, mostrou o verso da passagem, e no verso da passagem estava assim: a sua passagem dá direito a café da manhã, almoço e jantar. Aleluia. Ele comprou a passagem, não sabia que a passagem dava direito a café da manhã, almoço e jantar, e ele lá passando aperto e necessidade. Ei, quando Jesus Cristo disse: hoje veio salvação a esta casa, a salvação de Jesus é plena, é absoluta, é total. Na salvação de Jesus, primeiro, tem perdão de pecado. Segundo, tem batismo com o Espírito Santo. Terceiro, tem graça, tem unção, tem poder, tem presença, porque a salvação de Jesus é completa. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Não fica aí vivendo uma vida mesquinha, resumida, apática, limitada, porque Jesus te comprou, te salvou, te resgatou para te dar graça, autoridade, poder, unção. Ei, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E isso é evangelho. O evangelho é pleno, o evangelho é completo, o evangelho é total, o evangelho está benção, o evangelho traz vitória, o evangelho traz renovo, o evangelho é pleno. Louvado seja Deus. Aí o Zaqueu ficou pobre de prata, de ouro e de dinheiro, mas Jesus Cristo disse: hoje veio salvação a esta casa. Mas preste atenção que eu vou concluir e quero orar pela sua vida na sequência. O Acã morreu porque viu a capa e viu o ouro. O Acã morreu porque pegou a capa e pegou o ouro. O Bartimeu viveu porque largou a capa e viu Jesus. O Zaqueu viveu porque largou a prata e largou o ouro e aceitou Jesus. Aleluia. Ei, não faça inversão de valores, não faça permuta contrária. Entenda que o mistério está em rejeitar os prazeres do mundo, as riquezas do mundo, a fama do mundo, aquilo que o mundo oferece, para permanecer firme na presença de Jesus. Veja, quando Jesus está no deserto orando e jejuando 40 dias e 40 noites, foi tentado todos os dias, mas no 40º dia ele já está no limite, e Satanás sabe que Jesus está no limite, e agora vem com toda a força, vem com todo o gás, usando o seu cartucho maior, a sua arma de guerra mais forte, e se aproxima de Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra
em pão. Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, Satanás, está escrito na Bíblia, lá em Deuteronômio 8:3, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí quando Satanás percebeu que Jesus era bom de Bíblia, pegou Jesus e levou para o pináculo do templo. E lá do pináculo, que é uma altura considerável, porque tem um pináculo que já é uma altura grande, depois tem um vale de Cedron. Alguém disse, eu não tenho certeza de lembrança, mas parece que 75 metros de altura. Aí Satanás disse assim para Jesus: salta daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91 que ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito, para te guardar, para você nem sequer levar topada, nem sequer bater com teu pé em pedra. Aí Jesus olhou para Satanás: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí Satanás não se conformou e decidiu usar o seu último cartucho. Levou Jesus para o monte mais alto que existe, eu não sei se é o Everest ou a Concagua, e colocou ele lá no cume do monte. E de lá de cima ele conseguiu ver todos os reinos, toda a glória, toda a fama, todo o sucesso, toda a prata, todo o ouro, todo o dinheiro que o mundo oferece. Aí ele olhou assim para Jesus e disse: olha, Jesus, se você se curvar por 1 minuto, não precisa ser 1 hora, nem 2 horas, nem muito tempo. Se você se curvar por 30 segundos e me adorar, me chamar de Deus, me louvar e cantar aleluia, louvores ao meu nome, tudo isso eu te darei. Eu vou te dar tudo isso se você simplesmente se prostrar e me adorar. Aí Jesus pegou, aleluia, a marreta mais poderosa e deu-lhe uma martelada segura e disse: sai daqui, Satanás, vai-te embora, Satanás, porque está escrito em Deuteronômio, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas quem sabe Satanás poderia dizer assim: mas não tem ninguém vendo, ninguém está sabendo, só está eu e você aqui, ninguém vai saber, eu não vou contar para ninguém, ninguém vai ficar sabendo, ninguém está filmando, ninguém está fotografando, ninguém vai postar no Instagram, ninguém vai postar no Twitter, ninguém vai postar no Facebook, ninguém vai postar no TikTok, só eu e tu aqui, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Sai, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aleluia. Ei, quando Satanás vier com seus pratos, vier, aleluia, com as suas propostas, vier, aleluia, com o seu ouro, com a sua prata, vier com os seus, aleluias, afazeres, querendo, aleluia, te roubar, te engoldar, te enganar e te tirar da presença do Eterno, copia o que Jesus disse: sai, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Mas está vendo a tua situação? Não, tu está aqui nesse deserto sozinho, com fome, com sede, a roupa velha, rasgada, desbotada, desempregado, doente, e tu ainda continua adorando esse Deus. É, Satanás, porque eu não adoro a Deus pelo que ele tem ou pelo que ele dá, eu adoro pelo que ele é. Aleluia. Se ele me der, eu adoro. Se ele não me der, eu também o adoro. Se tiver dinheiro, eu adoro. Se não tiver, eu adoro. Se eu tiver com saúde, eu adoro. Se eu tiver doente, eu adoro. Não, Satanás, eu não estou preocupado com o que ele vai fazer, o que ele vai me dar, eu só quero adorá-lo. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia, aleluia. Mas guarda essa lição com você. Cuidado, porque o Acã viu a capa, e o que Bartimeu e Zaqueu queria era ver Jesus. Eles queriam olhar para Jesus, mas o Acã queria olhar para a capa e para o ouro. O Bartimeu jogou a capa, o Acã guardou a capa. O Acã guardou o ouro, mas o Zaqueu deu toda a sua riqueza aos pobres, e aquele defraudou, ele restituiu 4 vezes mais. O Acã morreu apedrejado, Zaqueu foi curado, e Zaqueu foi salvo e Bartimeu curado. Então não entenda, aleluia, diferente.
Não queira seguir outro caminho ou outra compreensão. Procura andar na presença de Deus e rejeita o anátema de Jericó. Aleluia, e busca aquilo que Jesus quer te dar. Louvado seja Deus. Fique em pé, por gentileza. Deixa eu orar pela sua vida e pela sua alma, porque eu ainda creio em um Deus que faz milagre